Graças e paz, irmãos, bom dia. Quero partilhar hoje aqui Lucas capítulo 15. Nós vamos ler 2 versículos, vamos tirar uma porção de entendimento desse lugar aqui. Embora o texto é extremamente conhecido, outro dia até ministrei sobre isso, sobre o filho pródigo, mas eu quero usar um detalhe aqui que representa, o ápice da queda do filho pródigo, Lucas capítulo 15, versículo 15. E chegando-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus porcos a apacentar porcos. Mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejando encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Isso aqui é o fundo do poço para um judeu. E quando Jesus está contando isso, ele quer chocar. A intenção de Jesus é causar mesmo, causar desconforto em quem está ouvindo. Porque enquanto a queda era moral, depois a queda foi financeira e finalmente a queda espiritual. Essa aqui representa o terceiro nível da queda daquele filho. Porque na primeira queda ele teve uma queda moral, ele desejou ir para longe para poder fazer o que bem entendia. Depois, quando você faz o que você bem entende, você aplica todos os seus recursos naquilo que não é pão. E aí entrou em meretrizes e relacionamentos todos tortuosos, gastou todo tipo do seu recurso com bebedeiras e festa, e aí envolve uma segunda queda, a queda financeira. Toda vez que você vive dissolutamente, você cai financeiramente, não tem como sustentar essa vida, porque, irmãos, mamon, espírito de imoralidade, vícios de jogos, não deixa nada, tá? Não se iluda. O diabo não dá nada para ninguém. E aí ele entra nessa fase de dificuldade, mas ainda o orgulho é forte. Então ele tenta caçar emprego, a terra está passando por um momento de fome, e esse filho pródigo que Jesus está contando a história, procura trabalho, e o único trabalho que ele encontra, lembre-se, é judeu. O único trabalho que encontra é apacentar porcos. Fim da linha. Fim da linha. Queda espiritual. Ali ele sentiu o peso de todas as outras quedas. Gente, a sensação de quem está caindo é adrenalina. Está gostoso, porque o corpo está suspenso. Mas quando bate no chão, meu amigo, que todo o peso das suas escolhas vem, e aqui nessa hora ele sentiu o peso das suas escolhas. Porque ele foi contratado para apacentar porcos e ele começou a ver sua boca encher de saliva. O que Jesus queria dizer? Olha, o que esse menino, o que esse rapaz nunca desejou, o que ele nunca olhou, ele agora está olhando com desejo para esse lugar. Não é simplesmente a comida, gente, é comportamento. É conduta moral em queda livre. É ele desejar coisas que jamais passou pela sua mente. Agora ele já se familiarizou com a possibilidade. Isso aqui é desastre. Isso aqui é uma coisa que quem ouvia até retorcia, sendo judeu. Então ele fala que mesmo querendo comer aquilo, nesse momento, nesse último nível de queda, nem isso lhe davam para comer. Ou seja, ele estava com pensamentos apodrecidos, comportamentos totalmente reprovados diante da fé que ele representava, e mesmo assim ele não estava dentro daquilo, porque nem isso ele podia, nem comer a comida física, nem se relacionar com aqueles pensamentos que ele estava. É o fim da linha mesmo. E aconteceu a melhor queda que poderia acontecer e deve acontecer na vida de cada um, cair em si. Quantos coxos você vai ter que revirar para você poder entender que você precisa cair em si?
Cair em si é quando você cai para dentro, quando você cai dentro de você e fala, cara, eu estou tomando e fazendo tudo errado, estou tomando minha vida como sem valor, estou fazendo tudo errado. Então esse filho pródigo cai em si. Mas a frase que eu quero que você fique aqui na sua mente, enquanto você estiver com a mente caída, é o coxo que te espera. A primeira coisa que precisa mudar para você sair desse chafurdar é você mudar a sua mente. Quer ver como isso é verdade? Abra lá comigo em Mateus capítulo 7, versículo 6. Mateus capítulo 7, versículo 6. Diz assim, Mateus 7, 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deite aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pise com os pés, e voltando-se vos despedacem. Então Jesus fala sobre uma relação com porcos, né? Não dei coisas, não dê pérola aos porcos, nem coisa santa aos cães. E isso tem um peso muito forte, mano, porque isso aqui, mais uma vez, choca quem está ouvindo. Jesus, ele não tinha medo de chocar a galera, não. A mensagem de Jesus era cheia de amor, mas algumas pessoas só podiam voltar à vida com desfibrilador, né? Só com choque mesmo. E esse choque Jesus nunca economizou. Contudo, a intenção dele era ressuscitar, não era matar. Então, é isso que a gente precisa ter. E não dar coisas santas aos cães, essa expressão é forte porque é uma advertência de Jesus para discernir espiritualmente quem está te ouvindo. Uma advertência de Jesus para discernir quem está te ouvindo. Porque, irmão, se você perceber que a pessoa está profanando, ela está querendo ridicularizar a fé, ela está tratando coisas sagradas como profana, não dei pérolas aos porcos. Então isso é uma questão de discernimento. Você não vai mudar essa pessoa. Você não vai mudar essa pessoa. Quem pode mudar é o Espírito Santo, e mesmo assim ele bate na porta. Eis que estou à porta e bato. O Espírito Santo não vai pular a janela, porque ele não é ladrão. Quem entra pela janela é ladrão, salteador. O Espírito Santo, ele vai bater, ele é educado, ele vai insistir. Sabe quando esse filho pródigo começou a voltar para casa? Quando ele caiu em si, quando a mente dele voltou para o quintal da casa dele. Então a primeira coisa que precisa acontecer na vida de alguém que está trocando, né? Aqui, trocando coisas santas por vômito, como os cães, a primeira coisa que precisa acontecer é essa queda, é cair em si, é perceber, é analisar. E isso que vai fazer aquela transformação, a obra do Espírito acontecer. Significa não forçar verdades sagradas ou valores preciosos a quem os despreza ativamente. Não deis aos cães coisas santas. Não força verdades sagradas e valores preciosos a quem despreza ativamente. Rejeita com hostilidade profana e evitando assim o desperdício ao que é divino, com confronto inútil. Então há um momento na nossa evangelização que você tem que analisar. Não. Isso aqui já tem o quê? Profanação, já tem zombaria. Agora eu deixo, Senhor, na tua mão, porque a própria instrução. E dar pérola aos porcos é uma expressão também que significa oferecer algo de grande valor, beleza e sabedoria a quem não tem capacidade de apreciar.
valorizar ou compreender. Não tem capacidade de apreciar, não tem capacidade de valorizar, não tem capacidade de compreender. Por isso que Jesus usou esse termo que é pesado, não dá pérola aos porcos. A frase sugere desperdício de esforço ou entregar o melhor a quem é rude e insensível. Irmãos, dê a quem quer. Você semeia a palavra, se desprezar e você insistir, vai virar-se contra você. Dê a palavra, não convença, porque você não foi chamado para convencer. Eu já sofri muito tentando convencer pessoas, mas não, irmão, você não tem que convencer ninguém, porque essa é a obra do Espírito Santo. E a obra do Espírito Santo acontece de maneira voluntária. Ele bate na porta. E aí Jesus, ele dá mais esse conselho. Quando você dá uma coisa para alguém que não entende aquilo como algo precioso, não valoriza e nem compreende, ainda se vira contra você e tenta te despedaçar. No caso ele fala, vai te despedaçar. Ou seja, vai atacar a sua moral, vai atacar a sua índole, vai atacar a sua fé, vai tentar te desmoralizar. Então entenda, discirna, venha discernir. Você tem que discernir para quem você está falando. Se perceber que está com comportamento de cão, está com comportamento de porco, deixa o coxo bater. Não, porque o coxo vai bater. E se é filho, irmão, é lá que ele vai lembrar que na casa do pai dele é o melhor lugar do mundo. Se é filho, irmão, vai ter que bater canela e voltar. Porque não... Cuidado com a bomba aí, meu filho. Porque lá, né, é o lugar onde a pessoa vai identificar que vai ter vontade de voltar para casa. Porque se for filho de verdade, vai voltar. Irmãos, quantos de nós já não andamos desse jeito, né? Isso aqui, alguma vez a gente andou aí chafurdando algum coxo. Alguma vez na nossa fé, depois de crente, andamos aí desprezando pérolas. E o que trouxe a gente de volta? Cair em si, lembrar da casa do Pai, dos valores da palavra e voltar à consciência. Antes de você voltar para a geografia, você volta à consciência. Aí você voltando à consciência e caindo em si, Deus te devolve para o seu lugar, irmão. Porque Deus é misericordioso, Ele não tem problema de te dar uma vestidura nova, Ele não tem problema de te dar um anel, devolver sua autoridade, Ele não tem problema de colocar uma sandália nos seus pés. Quem tem problema com isso é o orgulho, que deixa a gente lá no coxo, mesmo sabendo que não é o nosso lugar, que segura a gente num lugar em que Cristo já nos libertou, que esfrega a gente não só na lavagem dos porcos e faz a gente cair dos valores morais e do caráter que a gente declarou quando a gente aceitou Jesus e fomos conhecendo a palavra, que nós nunca mais íamos cometer. Mas Jesus, deixando bem claro que não importa o que Ele fez, nem aonde Ele andou, importa que Ele, quando toca nos meus termos, quando Ele toca na minha propriedade, eu devolvo e restituo todo o status dEle. Não só como um status, porque Jesus sabe que a obra do coxo, irmão, foi boa. Porque o coxo, às vezes, irmãos, é o único lugar que desperta a gente para aquilo que a gente está fazendo. Tem gente que não vai despertar em outro lugar. E eu cheguei a uma conclusão, irmãos. Você pode pegar um porco e colocar num castelo. O porco não vai virar rei, não. Meu Deus. Pega um porco e coloca no castelo. É o castelo que vai virar um chiqueiro. Porque o problema aqui não está no castelo, na geografia. O problema está na mentalidade. O que tem que mudar é a mente do porco. Porque, irmãos, é aqui que transforma. Por isso que ele está falando, olha, não dei coisas santas aos cães, não dei pérola aos porcos. Agora, irmãos, se a gente está com um comportamento de porco, chafurdando, a primeira coisa que precisa acontecer, a gente precisa voltar a perceber que temos um pai. Ele fala bem assim, quantos trabalhadores na casa de meu pai assumiu? Eu tenho um pai. E mesmo que ele não me receba como filho, eu sei que o cuidado que ele tem com os seus trabalhadores já é melhor do que a vida que eu estou levando aqui.
Isso sim, irmãos, essa mente é que libertou. Antes de chegar em casa, ele já estava livre na mente. Claro que ele tinha os combates durante o trajeto. Qual o combate? O orgulho. E se ele não me aceitar? As dúvidas. E os ataques que o diabo fez até chegar em casa, amigo. Vai passar vergonha. Vai ser esculachado, né? Como diz o esculachado, o carioca, né? E vai passar vergonha, vai te esfregar na frente de todo mundo. Vai te colocar como... Vai te humilhar. Vai te colocar num lugar assim... morte aos infiéis. Vai te chacotar e tal. Mas não. A minha percepção disso é um pai correndo, gente. É um pai correndo. Você pode imaginar que é um idoso, mas correu bem, porque o servo teve dificuldade de alcançar ele. O servo chegou depois. Correu, viu o filho, percebeu o filho de longe, abraçou, lançou no seu pescoço e abraçou. E o filho fez lá o discurso dele, ele ignorou o discurso, mandou pegar roupa, sandália, que coisa linda, maravilhosa. Nosso Jesus, ele está querendo dizer o seguinte: tem perdão, ainda que você tenha chafurdado no coxo. Tem perdão, ainda que você andou comendo vômito. Mas você precisa começar a dar valor àquilo que lhe dão como precioso. Precioso. Pérola é preciosa e é um artefato para você, só para quem conhece, que valoriza. Mas parece que na nossa fé a gente acha uma pérola de grande valor e fica brincando com ela na beira do mar, né? Quem já perdeu um anel no mar, você cavando assim? Gente, já perdi uma aliança, metendo a mão assim, ali, eu estava mais magro, né? Em tempos passados, longínquos. Aí a aliança ficou inacabada. Como eu desesperei, nunca mais achei aquela aliança, amigo. Por quê? Estava brincando com coisa preciosa. Às vezes a gente está brincando com a salvação da gente na beira do mar. E agora? Cadê? Foi-se. Não zombe das coisas sagradas, irmãos. Não zombe das coisas de Deus. Não brinque de se deixar amarrar, porque Sansão brincou de se deixar amarrar e acordou com a cabeça raspada e os olhos vazados. E depois, moendo como um animal, só restou ele pedir misericórdia. Porque quando você não faz aquilo que Deus planejou que você fizesse, a única coisa que pode te dar uma chance no final é clamar por misericórdia. Misericórdia, Deus te dá mais uma extensãozinha, mais um pedacinho de oportunidade. Não, irmão, nós fomos chamados para viver uma vida integral e inteira diante do Senhor. Então, irmãos, não basta pegar uma pessoa e colocar dentro do castelo. Ela precisa ter uma mente transformada. Aí Romanos capítulo 12 vai falar o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque é aqui que realmente a guerra se encerra. Quando sua mente muda os seus comportamentos, suas ações, seus hábitos, até você virar uma cultura. E aí sim, ações, hábito, cultura. Quando você entra numa fase em que você aculturou, você é um cidadão do céu na terra. Então todo mundo olha para você como um peregrino, como um forasteiro, não como um andarilho. O que eu vejo é muito crente como um andarilho, mas Deus não te chama de andarilho. Andarilho não sabe de onde vem, nem sabe para onde vai. Pode perguntar, quando você vê alguém andando, de onde você vem? Eu venho. Para onde você vai? Não sei, qualquer cidade que me acolher. Mas não, o peregrino ele sabe de onde ele está vindo, ele sabe para onde ele vai. Quem não assistiu o clássico O Peregrino, né? É o clássico evangelho cristão, O Peregrino. Você vai entender que peregrino é diferente. Então, irmãos, quando a sua cidadania está vincada em você, você se torna um peregrino. Você sabe que está na terra para influenciar a terra, mas a terra não é seu lugar. Até que Deus devolva novos céus e nova terra. Eu vi uma cidade que descia do céu, a nova Jerusalém, que do alto vai descer. Um dia o Senhor vai restaurar, Ele vai cumprir aquela vontade de que a terra
Deus deu aos filhos dos homens. Mas enquanto isso, nos encontramos nas regiões celestiais com Deus para um casamento até que Ele restaure todas as coisas. Esses são um pouco do conhecimento do fim. Mas o que importa o fim, se você não está fazendo bem o agora? Então, irmãos, vamos trabalhar agora, porque o que muda o seu amanhã é o seu comportamento agora. E por final, irmão, queria ler aqui Mateus 13, 45. O tema dessa mensagem é tira a mente do coxo, irmão. Porque antes de sair do comportamento de coxo, você precisa tirar sua mente de lá. Você precisa desistir de chafurdar. Por quê? Porque em Mateus 13, 45, Deus tem uma promessa para nós. E sinceramente, quem entende o reino e entende essa promessa, saiu desse estado aqui de chafurdar, né? Diz assim: outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Então, o reino de Deus é o homem que entendeu que precisa buscar boas pérolas. E essa pérola de grande valor, essa pérola é o reino de Deus. Quando você busca entender, conhecer, trabalhar, perceber, agir, Deus ele te coloca nesse lugar tão maravilhoso que é o reino de Deus. Então, em nome de Jesus, irmãos, não vamos tirar essa mente de chiqueiro, vamos trabalhar e lutar para tirar os nossos irmãos desse lugar também, porque você não consegue pregar para ninguém até que você esteja pregado. Você precisa estar pregado. E como assim? Na sua cruz, pregado mesmo, é isso mesmo, não errei não. Você precisa estar pregado. Você precisa ser pregado, você precisa todo dia matar a sua carne, pregar ali seus impulsos, para você poder ajudar alguém a perceber que ele também precisa ser pregado. Então, em nome de Jesus, todos nós aqui temos um raio de influência. À medida que você se santifica, Deus possibilita você influenciar um pouco mais. Não queira influenciar mais do que você precisa ou pode nesse momento, porque à medida que você expande por dentro, Deus te expande por fora. À medida que você cresce no seu interior, Deus te faz crescer por fora. E no fim, irmãos, o reino de Deus se estabelece na sua casa, família, no lugar onde você trabalha. E se alguém desprezar a pérola que você está dando, não fique chateado, não leve para o coração, não leve para o pessoal quando alguém zombar das coisas sagradas. Sabe o que você faz? Segura a sua pérola. Porque pérola não se dá a porcos. Tenha discernimento, trabalhe o discernimento. Não dê cães coisas santas, porque o homem espiritual se discerne. O homem espiritual discerne coisas pelo Espírito, mas o homem carnal nada discerne. Porque ele é carnal, irmãos. Carnal é impulsivo. Carnal é uma fome animal. É quase um instinto. Mas o homem espiritual consegue perceber, discernir. Ele vê o mundo espiritual. Ele percebe quando o discurso não vai ter efeito nenhum. Ele percebe quando o comportamento vai pregar. Quando a integridade. Ele percebe de que não rir dessa piada profana e uma piada torpe vai me devolver a autoridade nesse lugar. Não participo disso. Só sai de perto. Você vai ganhando espaço e autoridade porque eu não vou comer essa lavagem, eu não vou voltar a esse vômito. Então você vai ganhando uma atenção e Deus vai colocando na sua boca a autoridade. A autoridade que não é, irmãos, um amuleto, como se você tivesse uma cruz no peito ou como se você tivesse um poderzinho na mão, em nome de Jesus. Não, o nome de Jesus precisa ser mencionado por quem tem vida com Jesus.
O sangue de Jesus tem poder realmente em quem comeu o cordeiro todo. O sangue de Jesus protege a casa de quem passou a madrugada fazendo ali, comendo ervas amargas e pão asmos da sinceridade e da verdade. Nessa boca o nome de Jesus tem poder. Opa, ele pode falar meu nome, sim, vai lá. Anjo pode descer o porrete lá em quem ele está mandando. E não é em pessoas, atenção, não é bater em pessoas. O anjo ele faz guerra espiritual, é contra os seres espirituais. Então você entra na sua casa, percebe algum ambiente errado, irmão, entra de voadora no cão. Tá em ordem, manda embora. Sai marchando na sua casa. É ele que tem que correr de você, não é você que tem que correr dele. Então, irmãos, olha, quando você vê um vulto na sua casa, parte para cima do vulto, amigo. Mas se você estiver mal, corre para o quarto, ora um pouquinho, fala assim, me perdoa. Volta lá e dá um couro no vulto de novo. Não tem problema não. Quanto tempo, outro dia, só um pensamento. Quanto tempo demora para Deus te perdoar? Quanto jejum você tem que fazer? Não, o perdão só dura um momento da verdadeiro arrependimento. Arrependeu, pediu perdão, Deus te devolve a autoridade. O problema é que nós somos tão ritualísticos que a gente quer pagar com 5 jejum, 3 Ave Maria e 4 Padre Nosso. Somamos até algumas coisas ali, né? Mas na verdade vale entrar com todos os santos, né? Porque para descer todo santo ajuda. Não faças isso. Não é isso que eu estou ensinando. Eu estou ensinando o seguinte, de que não é o rito, esse perdão não vem por essas coisas, faz isso ou faz aquilo, como quem já teve no catolicismo sabe, faz isso e isso que você vai ser perdoado. Não, vai ser perdoado quando você encontrar verdadeiro lugar de arrependimento, quando você fala, Senhor, eu não queria estar aqui, me tira desse lugar, eu quero, Senhor, quero poder te representar e tal. O Senhor, levanta daí então faz aquilo que eu te mandei, muda de vida, muda de mentalidade, muda de comportamento, e é isso que vai fazer toda a diferença. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, nós reconhecemos, Pai, que o Senhor é suficiente nas nossas vidas, e a nossa intenção aqui nessa manhã, Pai, não é entrar no rito, mas é desfrutar do alvorecer, Pai, é desfrutar da sua companhia quando a sua misericórdia se renova, porque a tua palavra diz que a sua misericórdia se renova todas as manhãs, e nós estamos aqui, Senhor, antes das 6, para poder pegar ela se renovando. Agora renova sobre o nosso trabalho, renova sobre os nossos afazeres, renova sobre as nossas famílias, renova sobre a nossa esperança, renova sobre a nossa fé, renova sobre a nossa comunidade de fé, renova sobre a cidade que a gente tem, a igreja plantada, Senhor, a igreja plantada em Odivelas, renova também, Senhor, sobre a nação portuguesa, Senhor, e estenda a sua misericórdia até, Senhor, esse continente europeu, Pai, e vá até os confins da terra, Pai, porque no fim, Senhor, o propósito é só um, que todos os irmãos saiam do coxo e que possam voltar para casa como bons filhos que são, comprado, lavado e remido no seu sangue, Pai, para viver a vida que o Senhor desenhou e propôs para que cada homem pudesse viver. Eu oro, eu agradeço, Pai, por essa manhã tão preciosa, em um nome de Jesus. Amém.